Estamos de volta com mais um Mais Pops! o nosso bate-papo sobre as notícias geeks e nerds da semana. Eu sou o Marlon George. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as notificações, acesse nosso site poltronapop.com.br, nos siga nas redes sociais e dê sua curtidinha que a gente vai curtir bastante. Na pauta de hoje, Coringa, Animais Fantásticos, The Mandalorian, Disney Plus e muito mais. Comigo, como sempre, é claro, meu kryptoniano favorito, Cal J. Moon. Dá um alô pra galera, Cal. Hello, boys and girls, I'm back! Beleza, começou animado, né? Já dando uma gargalhada, e essa gargalhada, inclusive, tem a ver com o primeiro assunto da nossa pauta, né? Afinal de contas, Coringa é o filme para maiores de 18 anos, é claro, mais lucrativo de todos os tempos, Cal. E aí, cara, já era esperado, né? Afinal de contas, o filme já tá quase chegando no $1 bilhão, né? Sim, Marlon, a verdade é que o filme realmente foi uma grata surpresa nas bilheterias, porque dividiu opiniões, a verdade é essa, né? Mas segundo os especialistas da revista Forbes, né, do site da revista Forbes, eles descobriram que se você tirar a parte de marketing, né, somente o orçamento dele, somente o investimento dele, ele é o filme mais lucrativo para maiores de 18 anos de todos os tempos. Só para ter uma ideia, o filme anterior que tinha essa marca, né, tirando marca, tirando tudo, com as mesmas regras, era o Máscara, de 1994, com o Jim Carrey estrelando, e é um filme também baseado em quadrinhos, embora muita gente não saiba disso. Né? E o filme, ele alcançou, tá chegando ao $1 bilhão, ele já passou de 950 milhões de dólares, né? Não só nos Estados Unidos, como no mundo, em volta do mundo, então ele tá quase chegando ao $1 bilhão, e ao tão alcançado $1 bilhão, né? E o pessoal tá muito desesperado, porque ele pode ser o filme mais relevante de todos os tempos nesse sentido. Afinal de contas, ele custou pouco mais de 55 milhões e ele está arrecadando aí quase $1 bilhão. Ou seja, é um filme com um orçamento muito pequeno e que arrecadou um lucro de muito mais do que aquilo que ele custou. E falando em filme de quadrinhos, falando de bilhão, a Marvel ela resolveu escalar, na verdade indicar, né, todos os seus atores do filme Vingadores Ultimato para o Oscar de melhor ator coadjuvante, incluindo Robert Downey Jr., que ele disse que ele não queria ser indicado, né, que ele não estava querendo concorrer ao prêmio, mas a Marvel colocou mesmo assim. Ela colocou todos os atores principais como indicados para o Oscar de melhor ator ou atriz coadjuvante. Então, assim, e além dos outros prêmios, né, como montagem, maquiagem, né, edição de som, né, todas as categorias principais, roteiro, melhor filme, que a Marvel almeja alcançar. Na semana passada a gente falou sobre o Coringa, né, que a Warner colocou em todas as categorias que ela achava que deveria ganhar, e a Marvel resolveu fazer o mesmo, a Marvel Studios. Então, nesse caso, nós temos aí uma corrida aí no Oscar, que talvez a gente vai ver algo bem interessante nas categorias principais para quem curte quadrinhos. Boa sorte pra todo mundo aí, né, cara? Eu acho que a Marvel está querendo dar um passo maior que a perna, né? Mas, enfim, eles têm o direito de tentar indicações, né? Boa sorte pra todo mundo aí. E quanto ao Warner, né, no caso aí com o Coringa, eles não vão lucrar somente com as bilheterias, mas também, em breve, o filme estará sendo licenciado para streaming, também para canais, né, por assinatura, de sinal aberto. No futuro também teremos as mídias físicas, ou seja, é um filme que ainda tem muito para lucrar aí no futuro, né? E uma outra obra também que com certeza lucrará bastante no futuro, também da Warner, é Animais Fantásticos, né? O terceiro filme já foi liberado para iniciar a pré-produção, né, que já está acontecendo nesse momento. E houveram algumas mudanças estruturais no filme, algumas novidades foram divulgadas no site Wizarding World, né, que é o site que substituiu o Pottermore, a fonte mais confiável sobre o universo mágico da J.K. Rowling, um site que existe desde 2011 e cuja fonte é a própria autora, ou seja, são fontes seguríssimas. E aí, Cal, o que você achou desse anúncio? E eu queria saber também o que você está achando dessa mobilização dos fãs que está acontecendo aí nas redes sociais. Me diz aí. Vamos lá, os fãs brasileiros eles estão em polvorosa porque o terceiro filme de Animais Fantásticos, nessa série aí que foi iniciada recentemente aí com o Ed Redmayne no papel principal, ela se passará no Rio de Janeiro dos anos 1930.
né? Então vai ser na década de 30, né, no Rio de Janeiro. Não se sabe se o filme será, de fato, rodado no Rio de Janeiro, em algumas locações, ou se será tudo feito em estúdio. Isso não foi divulgado, então a gente tem que aguardar algum tipo de confirmação nesse sentido. Mas os fãs eles já estão em polvorosa, por quê? Eles querem, porque querem Fernanda Montenegro, a Fernandona, como a ministra da magia do Brasil, né? Eu achei interessantíssimo, eles fizeram uma petição, parece que o alvo deles são 50 mil assinaturas para poder enviar para J.K. Rowling. E você, Marlo George, que é um cara que estuda bastante o universo criado pela nossa querida Rowling, sabe que ela fala português. Então ela tá sabendo disso, né? Possivelmente ela entendeu quando alguém enviou o link para ela, né? E pode dar uma ideia, afinal de contas ela tá fazendo o roteiro lá e dessa vez ela vai ser, inclusive, auxiliada, né? Ela vai ter o auxílio do cara que escreveu todos os filmes de Harry Potter, então talvez a gente tenha aí um roteiro um pouco mais dinâmico, né? Menos burocrático, menos centralizado somente, né, em Miss Rowling. Então assim, eu tô torcendo bastante. Teve fã que não gostou dessa ideia da Fernanda Montenegro ser a ministra da magia no Brasil e queria a Rose Campos, né? Porque a Rose Campos é a bruxa mais famosa do Brasil por causa do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu acho que não deve rolar, tá? Mas seria muito interessante se de repente a gente tivesse uma participação mínima da Fernandona, que fez recentemente aniversário, aí 90 anos, né? Muitos anos de carreira. Então seria bem interessante se ela participasse. Só um lembrete, o nome do roteirista que vai coescrever o filme é Steve Kloves, né? Ele participou da maioria dos filmes do Harry Potter, inclusive o melhor deles, né? Que é o Prisioneiro de Azkaban. Né? Então a gente já tem aí um sinal de que vai ser um filme bacana. E o filme tem previsão de lançamento para 12 de novembro de 2021. Sim, Cal, sim, a J.K. Rowling ela fala português sim, ela morou em Portugal, deu aulas de inglês em Portugal, foi casada com um português, ou seja, ela realmente fala a nossa língua e tem mais, ela é muito inteirada do que acontece no fandom de Harry Potter, então com certeza essa informação já chegou nela. E se ela vai passar essa bola para o futuro diretor de casting ou não, aí eu não sei. Porém, é o seguinte, uma coisa que eu gostaria de adicionar, né, é o seguinte. Se nós tivermos uma personagem importante dentro do universo brasileiro, né, o universo mágico criado pela J.K. Rowling, possivelmente, isso é só uma possibilidade, essa personagem terá o sobrenome Dourado. Por quê? Porque a ex-diretora da Escola Castelo Bruxo é a Benedita Dourado. Essa personagem é a única personagem que nós conhecemos, né, da saga Harry Potter, né, que é canônica. E tem o seguinte, essa personagem ela é descrita como uma mulher afrodescendente. E aí, Cal, será que essa personagem será afrodescendente? E se for, você sugere alguém para interpretá-la aí dentro dos grandes astros brasileiros que nós temos hoje em dia? Aqui, quem que você sugeriria para o elenco de Animais Fantásticos 3? Meu caro Voldemarlo, agora você botou fogo no parquinho. Já que a gente tem cânone e permissão para isso, eu até gostaria de uma atriz mais idosa, né, como a Ruth de Souza. Se ela não tivesse falecido em 2019, seria uma escolha perfeita, bem interessante. Mas a gente também pode escolher uma atriz mais jovem, né, porém madura, como a Zezé Mota. A Zezé Mota poderia segurar esse papel muito bem, acho que seria bem interessante. Com certeza, cara, com certeza. E quem não aproveitou o cânone foi o senhor Bob Iger, né, o diretor da Disney, não o diretor da Lucasfilm. Diretora da Lucasfilm é a Kathleen Kennedy. O diretor da Disney, ele não aproveitou o cânone de Star Wars, o que aborreceu bastante o George Lucas. E isso já algumas semanas atrás, quando o Iger, em sua biografia, revelou que jogou fora praticamente todos os dados que o George Lucas passou para ele, assim que vendeu a Lucasfilm para a Disney. Né? Ele jogou fora todos os dados referentes à nova trilogia na qual o George já estava trabalhando, e isso aborreceu bastante o meu xará. E é o seguinte, cara... e foi o próprio Iger agora que disse que o George Lucas já assistiu a série The Mandalorian e curtiu. E aí, Cal, será que essa série vai ser a melhor série do ano? Eu aposto que será, cara. Vamos lá, Marlo. O nosso querido Bob Iger, querido, entre aspas, ele disse que o George Lucas está tranquilo, né? Ele só falou isso, o George Lucas não se pronunciou, mas visitou o set, né, do seriado no mês passado, né? Então, assim, ele visitou, tirou uma foto com o nosso querido Jon Favreau, né, que é um cara
que você sabe que é um cara que ama aquilo que ele faz, né? Ele se dedica, ele faz um negócio diferenciado, um negócio dedicado, né? Foi o cara que iniciou o universo Marvel aí. Se você hoje gosta de filmes da Marvel e de filmes de super-herói, dê graças ao nosso querido Jon Favreau, né? Só que o George Lucas não falou nada. George Lucas não falou nada publicamente. Somente temos essa declaração do Bob Iger. Isso é muito estranho vindo de um cara que disse, né, como você mesmo reportou agora há pouco, que ele jogou todas as ideias fora e tal. Já estão dizendo, inclusive, que procuraram o George Lucas para colocar algumas ideias nesse terceiro filme, né, que é a Ascensão Skywalker, inclusive dizendo que estão fazendo algumas refilmagens para poder o filme ser entregue agora em dezembro. Então, assim, tá muito estranha essa história. Eu tô achando que estão dizendo, né, estão clamando o nome do nosso querido e santo George Lucas em vão. Acho que o cara não falou porcaria nenhuma e eles estão querendo validar aí o pessoal assistir. O pessoal de Star Wars vai assistir. Se vai ser em peso como eles esperam, né, se vai ter aquela audiência maravilhosa como eles aguardam, a gente ainda não sabe. Mas o pessoal que curte Star Wars vai assistir. Eu tô ansioso, gostei muito dos trailers, até agora os trailers estão entregando basicamente assim, estão fazendo o serviço certo, né, dando aquela instigada, né, pra gente ver, né, que é o significado da palavra teasing, né, de teaser, né, de instigar você querer ver aquela série. Então eu tô torcendo bastante e torcendo também pelo Pedro Pascal, né, que ele estrela a série, eu acho que vai ser bem bacana. Vamos torcer aí. Ainda sobre a série, Marlon, o Bob Iger disse o seguinte, ele disse que tá bem otimista, né, e disse que ele viu cada episódio provavelmente 3 vezes. 3 vezes. A primeira para tomar algumas notas, a segunda para poder fazer o corte, né, fazer o corte final, desrecomendar algumas coisas, recomendar algumas outras coisas, e a terceira só para ter um impacto visual. Então, assim, ele tá bem otimista com o seriado. E no caso aí também está admitindo que está metendo a mão onde eu acho que não deve, né? Afinal de contas, quem tem que editar filme é editor, junto com o diretor. E eu não gosto muito dessa história de executivos aí metendo a mão no trabalho da galera do setor criativo, não. Agora é o seguinte, cara, você citou o Jon Favreau, né, cara? E eu gostaria também de fazer uma menção honrosa aqui ao Stephen Norrington, né, cara? Porque ele, não pelo filme da Liga Extraordinária, mas ele é um dos precursores desse hype dos super-heróis com Blade, né, de 98, filme com Wesley Snipes. Nós temos aí algumas pessoas que são responsáveis por esse hype que existe hoje em dia, né, de filmes de super-heróis, como o Norrington, como o Favreau e também o Zack Snyder, né, que fez vários filmes de super-heróis. Eu também boto na conta disso também um pouco, né, jogo um pouco isso no colo do Robert Rodrigues, né, que veio aí recentemente com Gunn, né, Alita Battle Angel, e já tinha feito 300, enfim. Nós temos hoje em dia grandes diretores que são responsáveis por esse hype estar aí. E temos também, é claro, o Kevin Feige, que é o grande idealizador do universo cinematográfico Marvel, e que agora vem ameaçando os fãs, né, deste universo cinematográfico, dizendo que quem não assistir às séries do Disney Plus, as séries referentes ao universo Marvel, não irá entender os novos filmes da franquia. E eu acho que isso é uma coisa muito... Eu acho que foi uma declaração bem desastrada do Feige aí. O que você achou, Cal? 300 quem fez foi o Robert Rodrigues, não fez o 300. O Robert Rodrigues fez Sin City. Eu acabei me enganando aqui, Cal. Eu me enganei. Eu já ia corrigir, mas você já fez o ato falho aí, tá tranquilo então. Não, acontece, não tem jeito. Agora é o seguinte, Cal, eu vou até complementar aqui, então vou aproveitar e vou complementar a minha pergunta, que é o seguinte, eu acho que não é necessário que uma pessoa acompanhe uma franquia, como por exemplo o universo cinematográfico Marvel, que conta com mais de 20 filmes, com séries de TV, né? Eu não acho, e até com quadrinhos, né? Porque eu não sei se a galera já tem noção disso, mas os filmes eles são acompanhados de quadrinhos que são lançados antes do filme ir para o cinema, né? Isso acontece com vários títulos, né? E é o seguinte, cara, você acha que a pessoa tem que ter lido todos esses quadrinhos, assistido todas as séries para poder assistir um filme, por exemplo, de um personagem específico como Thor, por exemplo? Eu acho que não precisa. Pra mim não faz o menor sentido, mas parece que pro Kevin faz sim, porque ele tá fazendo uma chantagem aí com os fãs da Marvel, dizendo que eles precisam assistir as séries da Marvel na Disney Plus, né, o canal de streaming
da Disney, que vai ter os filmes e as séries da Marvel, né? Do Marvel Studios, né? Para poder entender a maioria dos filmes, como por exemplo Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, que é o título já anunciado do novo filme Doutor Estranho. Ele disse que esse filme, inclusive, vai ter participação da Wanda, né, que é a Feiticeira Escarlate, e vai ter muita ligação com a série WandaVision, que é a Wanda e o Visão na mesma série, e também vai ter ligação com a série do Loki. Então, assim, se não assistir essas séries, você não vai entender aquele filme. Então, eu acho que não precisa, mas o Kevin Feige acha que precisa e tá fazendo esse tipo de chantagem aí. A questão aí é grana, né, cara? Afinal de contas, os filmes dão bilhões de dólares de bilheteria e as séries de TV apenas uma pequena parcela do público assiste, né? O público geral nem conhece. Como, por exemplo, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Manto e Adaga, a série dos Runaways, né, os Fugitivos. Temos também as séries da Netflix, né, dos Defensores, né, Jessica Jones, o Luke Cage, o Punho de Ferro e o Demolidor. Assim também como temos o Justiceiro, né? E que são séries que o público geral, o público comum não conhece. Então eu acho que aí a sanha é por pegar uma fatia maior, né, de público para assinar o serviço de streaming da Disney. Eu acho que ele deveria se desculpar, porque uma alegação dessa meio que pega mal. Porém, vamos falar de coisa boa. Afinal de contas, nós teremos um filme de um herói nacional, mais um filme de um herói nacional nos cinemas. Filme este do quadrinista Danilo Beruti, que nós entrevistamos em 2013, Cal. Pois é, uma entrevista muito bacana, que eu vou deixar inclusive no card desse vídeo aqui para que você assista e confira. É uma entrevista muito legal, muito bacana, e eu tô super animado com essa notícia. Me dê detalhes, cara, eu quero saber. Pois é, Marlon, o grande Danilo Beruti é realmente um herói nacional, o cara que luta aí desde o começo, fazendo quadrinho independente, né, lá no começão, né, fazendo Necronauta, né, e depois ele fez Astronauta Magnetar, né, através das Graphics MSP, aí no personagem do Maurício de Souza. Então é bem bacana você ver ele despontando, né, ele tá indo pro cinema agora pela segunda vez, porque aquele filme recente aí, Motorrad, que eu nem gosto tanto desse filme, mas a gente tem que dar o braço a torcer, porque o visual dos personagens são muito legais e são feitos pelo próprio Danilo Beruti. E agora, pela segunda vez, vem aí um novo filme, dessa vez baseado mesmo numa HQ, num quadrinho do Danilo Beruti. É a graphic novel Samurai Shiro, né, que estreou aqui pela Dark Side Books em setembro de 2018 e vai chegar ao cinema, né, estrelado por ninguém menos, olha só, ninguém menos do que Jonathan Rhys Meyers. E ainda temos Charles Pavanante, né, no papel aí, no personagem aí interessante, Kenny Liu e também Masumi e Ejiro Ozaki e Toshigi meu Deus do céu, vou falar de novo, Takeshima e Ihara, são os personagens nipo-americanos, porque a direção é do Vicente Amorim, mas o filme é feito pela Filmland Internacional, as filmagens já terminaram e o filme está com estreia programada para 2020. Né? O filme nos Estados Unidos vai se chamar Yakuza Princess. Não sei se no Brasil vai ter esse nome, né? De repente vai ter, porque possivelmente vai estrear lá fora primeiro, da mesma forma que aconteceu com Motorrad, né? E depois vai vir pro Brasil. Mas a história, do que se trata a história? A história são lutas sangrentas pelo poder e honra familiar, né, num reencontro violento com o passado, e você tem samurais modernos e a Yakuza no bairro da Liberdade em São Paulo. E a Akemi, que é a personagem principal, vamos dizer assim, ela é uma jovem descendente de japoneses que vê surgir em seu caminho um homem sem memória, com uma katana, né, que é aquela espada japonesa bacana, e ela passa a ser perseguida pela Yakuza. Então, assim, eles vão ter que sobreviver e tal, e vai ser um negócio bem bacana. Eu tô torcendo bastante, porque o Vicente Amorim, ele faz uns filmes bem legais, né? Inclusive, ele dirigiu o Motorrad, né? Que estreou no Festival do Rio, aqui no Rio de Janeiro. E, assim, ele faz um filme com um visual bem bacana. Procurem o filme O Homem Bom, né? Com o nosso querido Aragorn, e eu acho que você vai gostar bastante. Se ele mantiver a linha do Homem Bom e fizer um filme de ação, mas um filme com um drama também, um drama pessoal muito bacana, vai ser um filmaço. Bacana, né, cara? Jonathan Rhys Meyers, né, que trabalhou com o Henry Cavill em The Tudors. Pois é, também fez Vikings, trabalhou também em Instrumentos Mortais, A Cidade dos Ossos,
né? O filme, no caso, né? Só para citar aí alguns filmes nerds, né? Que ele participou. Bacana. E falando em filme nerd, né? Os Caça-Fantasmas vai finalmente ter sua terceira história contada. O Dan Aykroyd garante que os atores originais estarão no novo filme da franquia, né? Uma tarefa um tanto quanto difícil, porque um deles já faleceu, né? E também porque tem um outro, né? No caso aí, que está aposentado. E aí, Cal, como é que vai ficar essa história? Rapaz, a franquia Caça-Fantasmas é uma das mais judiadas da história do cinema, talvez ao lado de Exterminador do Futuro, né? Que inclusive tá aí com péssima bilheteria e péssimas críticas, mas a gente não vai entrar nesse mérito, não. A questão é o seguinte: o Dan Aykroyd deu uma entrevista recentemente dizendo que tanto Bill Murray, que é a pessoa aposentada de quem você fala, né, quanto Annie Potts, que fazia a Janine, né, Sigourney Weaver, né, e ele próprio, Dan Aykroyd, estarão no filme, inclusive, né, reprisando os papéis originais deles. Então, assim, você pode esperar que o filme vai ser uma sequência direta de Os Caça-Fantasmas 2. Ele vai esquecer tudo que foi feito, né, depois do terceiro filme, né, que é aquelas Caça-Fantasmas, que é um universo paralelo, inclusive, e tal, né, e eles vão fazer o filme baseado nisso, mas vai se passar bastante tempo e é meio que uma passagem de bastão, algo bem parecido que aconteceu num desenho animado, já um pouco antigo, né, em que você via os parentes, né, dos personagens principais assumindo o manto de Caça-Fantasmas. Então é mais ou menos isso que vai acontecer. Então você pode esperar algo bem interessante nesse sentido. Os atores que já estão escalados para fazer o filme é o nosso querido Paul Rudd, né, que ele vem aí de uma carreira estratosférica aí com o Homem-Formiga, né? O pessoal gostou bastante do papel dele. Mas temos atores um pouco menos famosos, assim, e mais jovens, né? Muito mais jovens, que é a McKenna Grace, que ela teve recentemente no filme da Capitã Marvel, o Finn Wolfhard, né? Que ele tá em Stranger Things, né? E It, e a Carrie Coon, que ela fez a série Fargo, ela também teve nos Vingadores Guerra Infinita. Enfim, o diretor é o Jason Reitman, que ele é filho do Ivan Reitman, que é o diretor original dos filmes, né, dos primeiros filmes dos Caça-Fantasmas. E o Dan Aykroyd é só elogio, falou que ele fez um belo script, né, um roteiro bacana, que é um roteiro para família e tal. Isso já me preocupa bastante. Por quê? Porque o primeiro Caça-Fantasmas não era para família. Se você parar para pensar, o filme ele tem piadas com sexo, né? Ele tem cenas em que todos os caça-fantasmas fumam, né? Ele tem cenas muito adultas. Era uma comédia adulta, só que ganhou o mundo e acabou se fazendo aquele desenho animado que a gente gosta bastante, mas é um desenho mais infantil, né? E virou uma franquia de licenciamento muito lucrativa. Então é isso que eu temo. Você fazer um filme como Caça-Fantasmas para família, você esbarra naquela pecha de que o filme vai ter que ser entendido por todo mundo. Não vamos poder ter piadas inteligentes nem piadas pesadas. Então, assim, isso me preocupa bastante. Possivelmente Bill Murray vai fazer só uma participação. É bem possível que ele morra no filme, ou ele já seja um fantasma, a gente não sabe, porque nada foi revelado. Inclusive, a gente só viu fotos recentes de que ele estava almoçando com a galera no set e tal. Então, assim, até então era um mistério a participação dele, se é que ia ter. Então, o restante, inclusive o Ernie Hudson, né, que fazia o único caça-fantasma afrodescendente, né, ele vai ter um papel com um pouco mais de destaque, que essa foi uma exigência do Bill Murray para participar do filme. Então vamos torcer aí que de repente ele tem um pouco mais de destaque no filme. Cara, eu tô com o pé atrás. Eu vi aquele teaser lá com o Ecto 1 e relâmpagos e mais nada, eu tô com o pé atrás. Te juro que eu tô com o pé atrás, não sei o que esperar sobre isso. Pois é, cara, esse novo filme não deveria ser um filme pra família, ele deveria ser um filme... Sim, pra família sim, a família poderia ir no cinema, mas ele tem que ter as piadas apimentadas, ele tem que ser sarcástico, tem que ser irônico, tem que ser como o primeiro filme é. O primeiro filme é uma beleza, é uma maravilha, é uma coisa que hoje em dia as pessoas talvez reclamassem por conta, inclusive, de estarem muito inflamadas com essa questão do politicamente correto e de toda essa bobagem que só engessa a comédia, né? Quando a história é boa, quando a piada é bem contada... Cara, a gente ia no cinema, eu tinha 10 anos de idade pra assistir Caça-Fantasmas, cara. Eu assisti 3 ou 4 vezes no cinema, não entendi nenhuma das piadas que eu só fui entender quando revi o filme maiorzinho, né?
Cara, o filme tem que ser dessa linha. E tem uma outra coisa que eu gostaria de deixar aí registrada, que é o seguinte: eu gostaria da participação de duas pessoas nesse filme, cara. Uma delas seria o James Belushi, porque o irmão dele, o John Belushi, né, iria participar do filme, infelizmente não pôde porque faleceu, né? E também gostaria de uma aparição do Rick Moranis, cara. Por mais que ele não queira mais trabalhar em Hollywood, eu acho que seria uma coisa legal, né? Eu, como fã, gostaria muito de vê-lo no cinema, especialmente nesse filme, né, no qual ele faz aquele contador amalucado, que é uma das graças do filme, né? E é o seguinte, Carl, estamos terminando o programa de hoje. Considerações finais? Vamos lá, eu tenho algumas aqui, uma notícia triste e algumas notícias bem legais, então vamos começar. A notícia triste é que o artista, né, de quadrinhos, o John Paul Leon, né, ele está entregando recentemente o último número da minissérie Batman Criatura da Noite, né, o Batman Creator of the Night, né, que é escrito pelo Kurt Busiek, né, e ele revelou que ele demorou a entregar, inclusive o prazo de entrega já tinha passado e tudo, demorou a entregar o material, porque ele está com câncer, né? Um câncer, inclusive, muito intrusivo, né? Muito invasivo, um câncer difícil. Já é a terceira vez que ele passa por um câncer, e ele está fazendo tratamento, ele disse que está respondendo bastante à quimioterapia, né? Mas ele teve que atrasar por conta disso, né? E, curiosamente, o Kurt Busiek, que é quem escreve o quadrinho, ele também está com câncer, né? Então, assim, são dois grandes astros de quadrinhos, né, com um problema sério de saúde. Eles estão fazendo o que podem, né, para poder continuar o trabalho. A gente teve recentemente aí o nosso querido George Pérez, que anunciou, né, a sua aposentadoria dos quadrinhos, e agora nós temos aí, né, uma provável, né, pessoa que possa se aposentar, pessoas, né, que possam se aposentar dos quadrinhos por conta de doença. Então a gente torce aí pelo John Paul Leon e pelo Kurt Busiek, né, para que eles se recuperem rápido, né? O Kurt Busiek, ele tem uma série longeva chamada Astro City, que é uma série muito boa de super-heróis, né? Uma série bem legal, uns super-heróis mais realistas, mesmo com pé na fantasia, mas uma coisa um pouco mais realista. Muito antes, né, de termos filmes realistas de quadrinhos, nós tínhamos Astro City, né? Nós tínhamos também, que foi ele que escreveu Marvels, né, que é uma série com o Alex Ross, né, muito bacana, muito realista, muito interessante sobre o universo da Marvel. Então a gente torce por eles aí, entendeu? Vamos fechar com uma notícia boa aqui, né, pra gente poder levantar o astral. O artista de quadrinhos brasileiros, o Rafael Grampar, né, que estava até um pouco afastado dos quadrinhos, ele confirmou a presença dele aí na CCXP 2019, né? Ele está comemorando 10 anos do quadrinho dele mesmo, Delivery, né, que está sendo relançado agora, uma edição muito especial, cheio de extras, agora pela editora Mino, né, e ele está fazendo, junto com Frank Miller, olha só, senhoras e senhores, ele está fazendo uma história que se ambienta no universo do Cavaleiro das Trevas, né, aquela minissérie seminal aí do Frank Miller, que é escrita pelo próprio Frank Miller, chamada Dark Knight, The Golden Child, né, então vai ter uma minissérie nova aí com o Rafael Grampar desenhando, possivelmente ele vai falar sobre isso, né, porque a CCXP ela vai comemorar os 80 anos do Batman, então possivelmente vai ter um painel sobre isso, então vai ser bem interessante. E agora, para fechar, evento, né, vai ter um evento em janeiro muito interessante para quem curte terror, né, é um evento aqui no Rio de Janeiro chamado Hell de Janeiro, vai ser do dia 10 ao dia 12 de outubro de 2020, possivelmente para poder pegar aquele feriado, né, do Dia das Crianças, e também, né, a vibe do Halloween, né, vai ser um evento que vai ter Arts Alley, né, só que lá se chama Arts Hell Alley, né, bem legal, e vai ter editora, vai ter estúdios, agências, cartunista, vai ter design, quadrinista, vai ter um monte de coisa interessante, né, de 10 a 12 de outubro, né, inclusive eles estão abrindo as inscrições pro Arts Alley, para quem quiser expor, fazer exposição lá, né, eu vou deixar o link aí nas descrições do nosso vídeo, para você poder, de repente, se você é um artista, quer expor, né, lá nesse evento, você já fazer isso. Vai ser Hell de Janeiro, não vai ser em janeiro, vai ser em outubro de 2020, mas parece ser bem legal. E não se esqueçam de visitar o nosso Instagram, @poltronapopsite, né? Sempre com coisas inéditas, coisas exclusivas para o Instagram, né? Que parece que é a rede social que está mais bombada no momento, bem interessante. Estamos fazendo especiais lá direto, no mês de dezembro vai ter um especial novo, então assim, acesse lá, deixa sua curtida, não se esqueça também de
de nos seguir por lá. Não se esqueça de nos seguir por lá e se manifeste. Se manifeste nesse vídeo, se tem alguma notícia que faltou, manifeste e diga aí nos comentários. Pois é, chegou ao fim mais um o nosso bate-papo sobre as notícias geeks e nerds da semana. E só para reforçar, se é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as notificações, acesse nosso site poltronapop.com.br, nos siga nas redes sociais e dê seu joinha. Se não curtiu, dê dislike, se manifeste, é importante. A gente se vê na semana que vem, cuidem-se!